E aí, meus inquietos queridos, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui pro canal, sem promessas, mas com muita alegria, muita vontade. Eu resolvi gravar esse vídeo não por causa do assunto desse vídeo, mas por conta de uma torrente de assuntos, assim, que me vieram à cabeça nas últimas semanas. Aí eu saí anotando tudo e eram assuntos assim de vídeos. Eu tava pensando, putz, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo. Aí eu escolhi o tema de hoje, porque foi algo que aconteceu bem recentemente, mas tem várias outras coisas que eu quero trazer pra cá, então acabou sendo a promessa de uma promessa, entendeu? Talvez? Não sei, mas enfim, o caso é que eu estou com muitos assuntos que estou com vontade de trazer pra cá, e se vocês, sei lá, quiserem também propor coisas e tal, estou animada, escrevam aí. Saudade do canal, saudade de falar aqui com vocês. Bom, então vamos ao assunto deste vídeo. Uns meses atrás, eu fui tomar um café com um artista que eu admirava muito, admiro ainda as obras, e a gente foi tomar um café porque talvez eu fizesse aula com ele. E então a gente marcou esse café para falar sobre a obra dele, para falar sobre como seriam essas aulas, valores e tudo mais, e a estrutura das aulas. Ele não costuma dar aulas. Enfim, a gente marcou esse papo, eu fui lá no ateliê dele. Foi um papo muito gostoso, ele ficou falando de maneira muito aberta, assim, e um pouco, como dizer, muito animada, assim, sabe? Um pouco até verborrágica. Eu fiquei muito, assim, passiva ouvindo, e ele ficou falando, sabe quando a pessoa se empolga, assim? Ele ficou falando sobre a obra, sobre como teve ideia para o quadro tal, e para o outro quadro, e para a escultura tal, como começou, sabe, na carreira dele, e enfim, aí falou um pouco da família dele, e como que bateu a coisa da arte desde o começo e tudo mais. Então foi muito gostoso ouvi-lo, foi assim, refrescante, artística, intelectualmente, eu diria. A gente não fechou nada sobre a aula, mas fechamos a possibilidade de uma aula no futuro e tal, de algumas aulas. Ele estava ocupado com uma exposição, mas enfim. E esse cara, esse artista, ele tá ali perto dos seus 80 anos, tá? Então, foi isso. Ele abriu o ateliê pra mim, ficamos ali. Depois eu fui ver as obras, não sei se eu falei, fiquei passeando ali pelo ateliê, ele foi me mostrando e tal, não sei o quê. E foi ótimo. Então foi um encontro que durou assim umas, sei lá, entre 2 e 3 horas. Voltei pra casa. Depois a gente ficou um mês ali, ou 2 meses, sem se falar, exceto uma mensagem que eu mandei pra ele pra falar, mandar um link de um filme que ele tinha citado, ele não tava achando o filme, daí eu mandei o filme pra ele e tal. Só isso, tá? Então assim, não foi uma conversa, como eu vou dizer, a gente não falou de coisas íntimas, não falamos de coisas muito pessoais, não teve contato físico, ficou assim, nisso aí, tá? Arte, vida, né? Enfim. E aí o que acontece? Para minha total surpresa, total, coisa de, sei lá, uma semana atrás, por isso que eu acabei escolhendo esse assunto pra ser o primeiro dessa leva de vídeos, leva mental por enquanto, né? Imaginário. Pra minha surpresa, eu acordo de manhã, né? Tô lá fazendo meu chá e tal. Antes do meu filho acordar, eu fico lá tomando meu cafezinho, né? Quietinha e tal. Ou lendo, ou scrollando, geralmente eu scrollo, depois eu leio uma coisa, um livro. Aí eu tava nessa fase, né, de sentei com meu chá e abri o celular. E aí, agora assim, né, pra minha total surpresa, tinha um monte de mensagens dele, um monte assim, 3 ou 4 mensagens, com vídeos. Eu não consigo, vou tentar não rir, mas é porque eu achei na hora engraçado. Com vídeos, assim, como eu vou dizer pra vocês? Me convidando abertamente para o ato sexual, tá bom? Então, mensagens assim, tipo, vamos transar, tô pensando em você o dia todo, né? Quero você. Então, manda uns vídeos assim, tá? Aí eu olhei, de novo, fazia tempo que eu não falava com ele, e enfim, vocês já entenderam, né? Que ficou nesse outro registro, não tinha nada de sexual ali, né? De fato. Na cabeça dele eu descobri que tinha, né? Mas enfim, fiquei ali tomada de surpresa e aí deixei pra lá, vi a hora da mensagem, falei, meu, a gente não sabe como são as pessoas, né? Deve ter, sei lá, será que ele tava chapado, mandou isso? Né? Tava, sei lá. Não que justificasse, né? Mas eu tava tentando entender como que teve uma ruptura tão brusca, assim.
né, de registro. E aí, mas aí no dia seguinte, ele mandou também as mesmas mensagens, com o mesmo teor, né? E aí, antes que tivesse mais uma leva de mensagens, eu bloqueei e fiquei muito pensativa sobre isso, porque como é que pode, né? Isso me intrigou muito. Depois eu fiquei pensando, por que tinha me intrigado tanto assim? O que nisso me pegou? Mas eu acho que foi justamente essa coisa da ruptura de registro e uma ruptura muito unilateral. Não sei como que ele espera, que resultado ele esperava dessa forma tão tosca de dar em cima, né? Mandando um monte de vídeo, assim, enfim. Mas quando alguém dá em cima do outro, assim, sem nenhum contexto, né? Não tinha nada meu ali, era só dele, era uma tour mental. No jogo erótico você tem, né, outra pessoa ali. Mas desse jeito não era sobre mim. Eu tava ali como uma tela para a projeção mental dele. Quando alguém dá em cima de outra pessoa, assim, sem qualquer sinalização, sem qualquer convite, sem qualquer cuidado, sem qualquer reciprocidade, o que tem em jogo, então, para mim, não é um jogo erótico, mas é um desejo muito autocentrado e muito objetificante, né? É muito sobre colocar o outro como se fosse, de novo, uma tela de projeção, né? Para eu colocar ali a minha imaginação, o meu túnel mental. E é muito triste isso, porque é muito pouco erotismo para muito narcisismo, né? E muitas vezes muito machismo, porque muitos homens foram criados assim, né? Eu posso dar em cima de um jeito que constrange a outra pessoa, de um jeito que, né, deixa a outra pessoa, assim, assustada. Eu posso até rir disso, né? Não sei se foi o caso, né? Sei lá, não dá pra saber. Mas é o problema da outra pessoa, não é problema meu. E eu também fiquei pensando em outro cenário, que é assim, a pessoa que dá em cima, né? A pessoa A, que dá em cima da pessoa B, percebendo que tá constrangendo essa pessoa e mesmo assim forçando a barra. Porque assim, nesse caso, não foi isso que aconteceu, porque no encontro ele não deu em cima, não teve absolutamente nada que me constrangeu, que me deixou desconfortável, nenhum comentário, nenhum olhar, nada. O que aumentou o susto depois, né? Porque ele realmente deve ter entrado num túnel, eu consigo imaginar. Ele entrou e foi alimentando aquilo, foi sonhando comigo, fantasiando comigo. Não é sobre mim, né? É só uma coisa que ele tem um esquema mental e me encaixou ali naquele esquema, eu objetificada. E aí, mas isso é uma possibilidade, né? Porque ali não teve uma coisa nem em cima. Mas a outra possibilidade é quando, isso eu já vi muito isso acontecer, já aconteceu comigo, já vi acontecendo também, que é assim, tem pessoa A e pessoa B numa festa, sei lá, a pessoa B não tá dando nenhum sinal de que é a pessoa A, mas a pessoa A tá ali fazendo comentários e sabe, dando em cima, né? Só que ela tá percebendo que ela tá constrangendo a outra pessoa, a pessoa B, não está respondendo como alguém que quer, porém às vezes está rindo, tá, né? Que é bem comum para mulher, inclusive, porque a gente não foi criada para ser assertiva, né? Mais difícil, é lógico que tem mulher assertiva, mas é mais difícil. Então fica meio assim, rindo. Lógico que não é ideal, o ideal é conseguir falar, né? Meu, sai, mas nem sempre é possível, porque o outro tá sendo constrangedor, e às vezes o que sobra pra gente é se sentir constrangida, né? Porque o outro tá forçando, então a gente fica um pouco ali sem lugar, né? Fica um pouco sem ação. Às vezes até percebe só depois, né? Isso acontece. Mas aí, então pensa assim, que nesse outro registro, então a pessoa tá dando em cima, constrangendo, tá dando em cima de novo. Unilateralmente, não tá vendo sinal nenhum. Aí a outra pessoa tá rindo, ou tá, tipo, mudando de assunto, ou tá assim, mas a outra pessoa, a pessoa que tá dando em cima, tá percebendo que não tem reciprocidade, e mesmo assim continua, e mesmo assim constrange, né? Isso é muito ruim. De novo, é muito comum ter isso numa dinâmica, numa mentalidade machista, né? Não tem nada de sexual ali, mas eu estou sexualizando a relação de sexual no sentido de dois sujeitos, né, compartilhando um desejo crescente, tal, que pode acontecer, né, mesmo nesse contexto, às vezes é um café que não é para isso, mas pode nascer uma coisa ali, mas de novo, de duas pessoas, né, entre duas pessoas. Mas nesse caso, então, que a outra pessoa fica constrangendo a outra pessoa e percebe, né, que a outra pessoa não está respondendo, mas continua, né, é um comportamento muito predatório. Isso tem muito a ver também, por exemplo, com os caras que assoviam, que mexem com as mulheres na rua, né? Porque, de novo, é um desejo que você jogou como uma pedra na outra pessoa. E na mulher que tá passando ali, né, na vida dela. Eu acho assim, gente,
o mínimo quando você vai dar em cima de alguém é, assim, perceba esse alguém. Perceba, assim, começa com um movimento pequeno, né? Não precisa também ser que nem, sei lá, eu, né? Mas assim, sabe, na gringa, quando você tem que deixar, tem essa cultura de ter que deixar muito claro, eu estou interessado em você. Posso continuar esse movimento ou você quer que eu pare? Né? Sabe essa coisa? Quase dar um contrato pra pessoa. É porque eu já vi vários casos de na gringa as pessoas serem muito claras, assim, justamente pra não ter esse problema. Não precisa ser assim, na minha opinião, embora eu prefira que seja assim, sinceramente, se eu escolher um extremo ou outro, eu prefiro assim. Ah, Lili, você parou de admirar a arte dele e tal? Não, esse é outro vídeo, né? Acho que eu até tenho um vídeo no meu canal sobre isso. Não, pra mim é uma coisa, eu não espero, pra mim é uma coisa, outra coisa. Não espero do artista que seja um ser iluminado, de jeito nenhum. Apesar dele poder, muitas vezes, criar a partir desse espaço mais iluminado de dentro dele. Não necessariamente, né? Às vezes ele queria do lugar mais perturbado mesmo, mas assim, acho que são coisas completamente diferentes e não espero isso de um artista, não. Mas, quer dizer, também pode dar um ranço, né? Agora, quando eu vi uma obra dele e tal, não sei, não aconteceu ainda, mas eu posso, né, lembrar disso, ou rir, achar meio ridículo. Porque no fundo tem algo de ridículo, né? É claro que no limite pode sempre haver mal entendidos e tal, puxa, achei que era uma coisa, achei que estava dando trela e na verdade não estava. Mas é outra coisa, porque é uma zona mais cinza, que tem a ver com minúcias, com detalhes assim da atração, com diferença das pessoas, mas isso é outra coisa, porque nem chegamos aí nesse caso, né? Esse caso era completamente assim, não tinha nada, sabe? Seria muita forçação de barra dele achar que tinha tido alguma coisa que desse a ele, né, essa ideia, né, de tipo, poxa, agora posso, né, dar em cima porque eu senti uma abertura. Que abertura? A abertura foi uma mulher ir conversar com ele? Uma mulher que se interessava pelo processo criativo dele? Uma mulher que queria fazer aula com ele? Então fica muito machista, né, nesse sentido de... então não pode ter uma interação ali, homem e mulher, sem que passe pela sexualização? É impossível? Para algumas pessoas talvez seja, né? É triste, né? Porque claro que não são todos os homens assim, mas acaba virando uma coisa que é comum. E nessa idade, perto ali, sabe, 70 mais, nossa, já passei por algumas vezes por constrangimentos de caras assim mais velhos. Eu acho que é bem comum, porque às vezes você encontra um machismo ali tão cristalizado, teve uma educação tão machista, uma socialização tão machista, nesse sentido de não conseguir colocar a mulher pelo qual ele se sente atraído, em outro registro que não passe ali pela sexualização, quer dizer, fica objetificando, né, pelo simples fato de ser mulher ou de ter sido atraente para os olhos dele, então, né, isso realmente dificulta qualquer interação que fique em outro registro, e é triste isso, triste. É isso, gente, até o próximo vídeo, espero, contem aí o que vocês acham, o que vocês acharam desse assunto, como é que bate pra vocês e tal, e até!